Bom, boa tarde, boa noite, quase noite, né, pessoal? Vamos dar início, então, ao nosso webinar de hoje. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los aqui que a gente vai ter intérprete durante a apresentação. Então, caso tenha alguém na sala, né, que fale outro idioma, ou que tenha que opte aí por escutar em outro idioma, a gente tem a opção do português, do inglês e do espanhol. É só clicar nesse linkzinho que vai direcionar para a página com a tradução simultânea, tá bom? Tiago, tá por aí? Tudo certo? Podemos dar início? Estou aqui, estou à disposição. Ah, perfeito. Bom, pessoal, primeiramente eu queria agradecer, né, a participação de todos nesse webinar que vai abordar um assunto tão importante que levantou o interesse de vários segmentos, setores e pessoas. Gostaria de agradecer, Tiago, novamente, em nome do Grupo Nortene, pela sua prontidão quando a gente fez esse convite, né, para você de vir participar conosco, compartilhar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento nesse assunto que é bem relevante, é tão importante, tá bom? Obrigado. Bom, eu sou a Daiane Medeiros, eu faço parte do time de Engenharia em Ação do Grupo Nortene. Aqui comigo hoje participa a Carolina Palomino, que também faz parte da equipe, do mesmo time. E o assunto de hoje vai ser o aproveitamento energético do biogás, como valorizar o biogás do seu projeto. Esse assunto, ele vai muito de encontro com o propósito de valor que a Nortene vem trabalhando, né? Vai muito de encontro com o nosso propósito que a gente vem trabalhando fortemente, firmemente, que é proteger melhor, proteger mais, produzir melhor e com responsabilidade. Então, quando a gente fala em aproveitamento energético, a gente fala em energia renovável, em sustentabilidade, vai muito de encontro com esse nosso propósito que a gente vem batendo fortemente e vai trabalhar cada vez mais. É um assunto, além de produtos, né, o Grupo Nortene já trouxe em várias ocasiões webinars, treinamentos, capacitações e afins sobre produtos. Agora a gente quer focar e trazer um pouquinho também sobre a solução, aonde esses produtos eles são aplicados, soluções que estão envolvidos aí cada vez mais com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o nosso propósito de valor. Tá? De encontro a isso, o Grupo Nortene está com uma equipe de engenharia cada vez mais robusta, vem trabalhando em desenvolver, né, em estar presente cada vez mais em nossos clientes, em levar cada vez mais tecnicidade. Então, a gente está com uma equipe bem robusta de especialistas, né, que atuam em diversas etapas do processo. Equipe essa a qual eu faço parte, eu sou a Daiane Medeiros, então, engenheira civil e especialista em geotecnia. Aqui comigo a Carolina Palomino, que é engenheira de polímeros, especialista em geossintéticos. E a gente tem, né, dentro dessa equipe, diversos especialistas em outros segmentos também, que atuam nos diversos setores da empresa, desde o setor agro ao setor de meio ambiente. Então, a gente tem desde doutores em agronomia, mestres em engenharia agrícola, mestre em engenharia civil, ambiental, engenheiro civil, engenheiro agrônomo. A gente tem um especialista de instalação de geossintéticos, que tem mais de 30 anos aí de mercado. Então, essa equipe fica de prontidão, engenharia em ação até por isso, né? Uma equipe que está sempre em movimento, está de prontidão aí para dar todo suporte e apoio em diversas etapas do processo a clientes e parceiros do mercado. Então, eu queria trazer um pouquinho dessa visão bem rápida, assim, para não tomar muito tempo de você, Tiago, da apresentação. E hoje o nosso palestrante aí, que, né, aceitou, como eu falei, de prontidão o nosso convite, abordar esse tema tão importante, tão interessante, trazer um pouquinho, compartilhar o conhecimento e a experiência, é o Tiago Nascimento Silva. Tiago possui 17 anos de experiência em gestão de resíduos sólidos urbanos, tendo gerenciado ativos, né, de grandes empresas como Solvi, Extra Ambiental, Biogás e Energia. Tem uma expressiva experiência ligada ao setor de crédito de carbono, incluindo registro de projetos, gerenciamento de contratos no âmbito de mudanças climáticas da ONU e acompanhamento de auditorias. Tem uma forte atuação em gerenciamento de resíduos, trabalhando nas esferas de controles financeiros e operacionais corporativos, né, de várias unidades, graduação em oceanografia, mestrado em tecnologia ambiental, graduação em engenharia ambiental, MBA em gestão econômica e financeira de projetos. Esse é um breve resumo aqui que eu fiz, tá, Tiago, do teu currículo, fique à vontade aí para acrescentar durante a tua introdução, durante a sua apresentação, o que achar necessário, esse amplo currículo.
E eu encerro assim, agradecendo novamente essa sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouquinho desse assunto tão relevante, né? Falar de sustentabilidade, falar de aproveitamento energético, é realmente a mensagem, é o que a gente quer levar aí para o mercado, para os nossos clientes e parceiros. Eu agradeço novamente em nome da Norten, Thiago, e passo a palavra para você. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado, Daiane. Primeiro, falar que é um grande prazer estar aqui nesse webinar, porque dentro do meu histórico de 17 anos, a Nortene fez parte, em alguns momentos, do meu caminhar. A Nortene, né, ela tem uma grande participação nessa área de resíduos, fazendo parte né, venda de produtos e apoio da engenharia de diversos aterros sanitários do Brasil, diversas minerações, enfim. O meu foco sempre foi um pouco mais aterro sanitário, mas eu sempre tive bastante contato com a Nortene desde 2005, né? A gente sempre trabalhou, tentou achar soluções ambientais adequadas para cada tipo de problema que a gente tinha. Tem vários problemas, né? Sempre um diferente do outro, então é um grande prazer estar aqui. Eu visitei a fábrica da Nortene mais ou menos um mês atrás, fiquei bastante impressionado com a organização, né? Com o processo todo. Eu já conhecia um pouco esse tipo de processo, mas é sempre bom visitar novamente. E também morei em Porto Alegre durante 5 anos, né? E também visitei a Ingepol lá em Porto Alegre, que, se não me engano, é uma das mais antigas fábricas de geomembrana do Brasil, da América Latina ou do mundo. Então foi um grande. Então a Nortene sempre fez parte aí da minha carreira, né? Eu E pretendo é aqui sempre falar. Oi? desculpa te interromper, mas só alinhando aí junto, é sempre bom a Aham. gente linkar, né? Como eu falei, além de produto, a gente falar da solução que esse produto Sim. consegue dar esse suporte, dar esse apoio, né, Tiago? Acho que é muito Uhum. importante a gente falar dessa solução, principalmente Sim, a sendo área de ambientalmente resíduos. sustentável. A área de resíduos de aterro sanitário sempre foi um grande desafio. Aterros de diversos tamanhos, diversas alturas, com diversos problemas, e a solução da engenharia, a solução completa, não somente a venda de produto, né, faz muita diferença para para o cliente, né, para quem está adquirindo o produto. Então, isso é um diferencial bem grande mesmo. Eu pretendo aqui falar um pouquinho sobre a área de resíduos. Talvez eu me incline um pouco nessa área de resíduos sólidos urbanos, que eu trabalhei mais a fundo, mas muita coisa que eu vou falar aqui é aplicado de um modo geral na área de biogás, de suinocultura ou na parte agro e tudo mais. A Nortene também tem uma grande participação nessa área de biodigestores, né? Não só de aterro sanitário. E pretendo falar um pouquinho também dos diferentes desafios de um projeto de biogás, as diferenças, né, de, de tipo, né, de biogás de cada projeto e as tecnologias que são usadas hoje para fazer o aproveitamento energético do biogás, né? A gente sabe que hoje tem diversos usos que a gente pode fazer para que a gente possa valorizar esse biogás. Então, eu vou falar de forma talvez um pouco rápido, né? Durante 40 minutos, 50 minutos. Depois, no final, a gente deixa talvez 10 minutos, né, Daiane, para a pergunta que o pessoal queira fazer, né? Que tenha Sim, dúvida. perfeito. Até lembrando, pessoal, quem tiver dúvidas durante a apresentação, se quiser, né, já ir mandando perguntas, mensagens, tem o Uhum. QMA, que é esse QIA, né, que fica aí na abinha que aparece para vocês, podem mandar por aí as perguntas, tá bom? E aí, ao final, a gente responde o que for possível, quem não tiver tempo mais, depois a gente faz contato, manda por e-mail, repassa aí para o Uhum. Thiago, né, Thiago? Exatamente. Então, fiquem à vontade, podem fazer qualquer tipo de pergunta, não se sintam
Então, se sintam bem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta no final. Está sendo compartilhada a apresentação? Está assim, só pode colocar no modo apresentação, Thiago. Tá pequeno. Agora foi? Perfeito. Ah, legal. Então, pessoal, como já mencionei aqui, o tema do webinar é aproveitamento energético do biogás, como valorizar o biogás do seu projeto. Eu acho importante aqui, primeiro, dar um panorama geral, né, da área de biogás no Brasil, no mundo, explicar um pouquinho. Às vezes, as pessoas recebem muita informação na internet, no Instagram, em vários veículos, e a gente às vezes compara o Brasil com outros países, com países da Europa, com os Estados Unidos, então a gente tem que se situar um pouquinho aonde que a gente está nesse contexto todo, né? Para que a gente consiga entender por que que às vezes não encaixa um tipo de projeto, um tipo de tecnologia nessa área de resíduos. Então, primeiro eu entro com essa informação, né? O panorama do mercado atual. Essa é uma informação da Associação do Biogás, a Biogás, junto com o pessoal da CI Biogás, que fica lá no Paraná. Eles fazem todo ano um levantamento de quantas plantas tem, qual que é o volume de biogás captado no ano. Então, é essa informação que foi até 2021. Então, tem um comparativo ali no primeiro gráfico de 2020 para 2021. Então, tem até então, né, tinha 811 plantas, sendo que esse laranja aqui, talvez esteja um pouco pequeno, mas o laranja são as plantas em operação. Ah, Tiago, oi. desculpa interromper. Não está em tela cheia ainda a apresentação. Então, só um minuto. Eu vou Tá. tirar estou usando duas telas aqui, talvez seja isso. Deixa eu só tirar aqui de novo, novamente. Oi? Isso, agora foi. Oi, né? Tá bom. Então, eu estava falando aqui dessas três informações, né, que vêm da Biogás. Aqui a gente tem atualmente 811 plantas, isso inclui todas as tecnologias, sendo que 755 estão em operação, 44 em implementação e 12 em reforma. O aumento que teve de um ano para o outro, de 2020 para 2021, foi de 16%. A gente sabe que de 2021 para 22 também teve um aumento até um pouco maior. Enfim, todo ano a gente está tendo um incremento bem grande desse setor. Em comparação com o setor de energia ou outros setores, o, o número de plantas é bem maior do que, por exemplo, o setor de energia elétrica, de uma forma geral. O volume de biogás parece muito, né, de 2,3 bilhões de metros cúbicos por ano de biogás, mas a gente vai ver em outro gráfico que ainda é muito pouco em relação ao que a gente pode captar. Então, o crescimento aqui em relação a volume foi de 10%. E o porte das plantas, a gente vai ver também mais para frente que a gente tem muitas plantas pequenas, isso é um dos benefícios da área do biogás, da gente ter plantas pulverizadas no Brasil inteiro, no interior do Brasil. Então, a gente tem gás disponível, diferente do gás natural, que o gás natural no Brasil é só no litoral do Brasil, em função da linha, né, de gás natural que é instalado, que foi instalado, e o biogás tem esse benefício de estar em toda a região do Brasil. Falando sobre as áreas, né, dividindo em áreas, a área sucroenergética, a área agro e a área de saneamento. Essa primeira aqui é de sucro. A gente percebe aqui que o grande potencial, assim, a maioria, a gente vê o potencial aqui, mas a maioria desse biogás ainda não foi explorado. Por exemplo, a palha, né, palha de cana-de-açúcar, ainda muito pouco explorado, bagaço também.
O bagaço, a maior parte é usada para fazer geração de energia, não de biogás, mas tem um potencial para biogás. Isso já foi estudado em alguns projetos. A torta de filtro tem um grande potencial, mas também pouco explorado, até em função de dificuldades técnicas para isso. E o que está sendo bem explorado hoje em dia, apesar do volume não ser a maior parte, né, ser de 12%, é a vinhaça dos projetos de etanol. Então, até em função da maior facilidade técnica para você extrair o biogás desse tipo de projeto. A parte agro, a maioria dos projetos que a gente vê na mídia até são os dejetos suínos, né? Então, biodigestores de dejetos de suínos e bovinos, mas a maior parte de suínos. Mas também tem um grande potencial na parte de milho, laticínios, soja, abatedouros, tem bastante projetos saindo, e mandioca. Na parte de saneamento, até uma surpresa aqui, a parte de resíduos sólidos urbanos ela é menor, tem um potencial menor do que a de esgoto sanitário. Só que a esgoto sanitário tem uma dificuldade também técnica para que você consiga extrair esse gás, porque as estações de tratamento de esgoto ela tem que ter uma tecnologia é, ideal para que a gente consiga concentrar esse esgoto e tirar e fazer um processo anaeróbio, né? Então, a maioria das estações não tem esse perfil, o que precisaria ter um investimento alto, por isso que às vezes impede de extrair todo esse potencial de uma estação de tratamento de esgoto. Aqui, essa tabela, que também é da CI Biogás, lá do Paraná, ela simplesmente mostra aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, né? Na verdade, são pequenos projetos de pequeno porte, aqui está mostrando o número, né? 496, só que ele representa só 8% do biogás extraído no Brasil. Médio porte 100 e 13%. E o que acontece no Brasil hoje realmente é o que domina, são os aterros sanitários, que tem poucos projetos, né? 38, só que domina quase 80% do biogás extraído. E isso a gente vê também nessa tabela que tem a origem do substrato. Então, a RSU, né, Resíduo Sólido Urbano e ET tem poucos projetos, né, então aqui eu acho que mais de 90% é RSU. Eles já ocupam aqui, em número de plantas é 9% só, mas em volume de biogás é 73% do biogás extraído. Então, isso que é importante a gente entender o contexto para que a gente entenda porque também as grandes empresas, né, que tem essa intenção de fazer grandes investimentos na área de biogás, eles estão atacando os grandes projetos, né, de aterro sanitário, porque a gente sabe que a escala é muito importante nesse tipo de projeto. Então, os grandes aterros são os mais atrativos primeiro, depois entra numa fase em que começa a se viabilizar, né, falando do biometano principalmente, vai começar a viabilizar projetos pequenos, como aconteceu na energia elétrica, né? Na energia elétrica a gente teve os grandes projetos lá que começaram lá em 2005, que foram só no Mercado Livre, projetos de 20 megas, 30 megas, 10 megas, 15 megas. Depois entrou os projetos de 1 mega, 2 megas, né, dos aterros sanitários que começaram a se viabilizar. O que acontece muito também agora é a junção de vários projetos, por exemplo, dejetos suínos, você juntar vários projetos pequenos em uma tubulação só e aproveitar esse gás por exemplo, 10, 15 projetos, ao invés de você pulverizar. Em relação aos estados do Brasil, Minas Gerais tem maior número de projetos, mas não tem o maior volume, muito em função da suinocultura lá de Minas Gerais. Segundo lugar, Paraná também, em função da suinocultura. Depois, São Paulo tem poucas plantas, mas está em terceiro lugar. Então, tem uma diferença muito grande, muito em função da suinocultura mesmo, né? Do segundo lugar para o terceiro lugar aqui. Aqui é o gráfico que eu mencionei, né? Então, o potencial, na verdade, do biogás é de 82 bilhões de metros cúbicos por ano, mas a gente extrai, esse número aqui é de 2020,
Então, o número certo é aquele que eu mostrei anteriormente, que é de 2,3 bilhões, mas mesmo assim é muito pouco em relação ao total aqui. E o crescimento do biogás, de extração de biogás, ele vem desde 2003, muito em função do crédito de carbono, que foram os primeiros projetos lá em 2004, 2005. O crédito de carbono atingiu aí os valores de 20 euros a tonelada. Então, foi um grande incentivo aqui de 2004 a 2010, esse tipo de projeto. Depois, de 2012, veio a GD, né, geração distribuída, com a regulação 482 da ANEEL, e que incentivou esse crescimento também depois de 2012. E agora, em 2020, passando aqui de 2020, vai ter um grande salto em função do biometano. Aqui é só um resumo dessa primeira parte, né? Eu acho que é importante a gente concluir em relação ao panorama geral. Então, o biogás ele pode ser gerado de forma contínua, sendo que outras tecnologias como eólica e solar não conseguem fazer isso. Então, a eólica ela produz geralmente durante a noite e a solar só durante o dia. O biogás ele pode produzir 24 horas, é um grande benefício. Em alguns casos é possível estocar o biogás, seja na forma de matéria-prima, ou seja, dejetos suínos ou outro tipo de resíduo, você pode estocar ele e usar na hora que você quiser. Ou na forma de gás comprimido, né? Hoje, com biometano, você pode comprimir o GN, como se fosse GNC, né? Gás comprimido, e usar na hora que você quiser também. Em projetos pequenos de biodigestor, você pode ter um gasômetro. Você pode despachar o gás, despachar energia na hora que você quiser também. Esse é um outro benefício. É, o biogás é a única geração, por exemplo, quando você gera energia ou usa o gás como biometano, é a única tecnologia que tem pegada negativa de carbono, porque ele está, além de, no caso da energia elétrica, né, gerando energia, você está eliminando um passivo, um gás de efeito estufa. Então, por isso que os projetos de biogás eles têm um grande volume de crédito de carbono e sempre essa receita sempre vai ser importante para esse tipo de projeto. No caso dos biocombustíveis, o biometano já é reconhecidamente um grande aliado na redução. Então, o biometano já está entrando no plano do governo para a descarbonização do país, porque esses projetos eles conseguem ter um grande volume aí de eliminação de gás de efeito estufa. Entrando um pouco mais a fundo aí na parte de biogás de resíduo sólido urbano, mas também muitas coisas que eu vou falar aqui, como eu falei, pode ser usada em outros tipos de resíduo, não só resíduo sólido urbano, mas eu vou falar um pouquinho do histórico do uso do gás ou do resíduo sólido urbano no Brasil e no mundo, falar rapidinho sobre a diferença entre aterro sanitário, controlado e lixão, aspectos que influenciam a produção do biogás, a questão do dimensionamento da rede, né, porque o aterro sanitário é um grande biodigestor e só para vocês terem a noção um pouquinho de como que controla esse biodigestor, que na verdade é difícil de controlar, né, mas tem algumas artimanhas aí. E as tecnologias de aproveitamento de biogás no final e alguns cases que existem no Brasil e no mundo. Aqui só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele tem um perfil muito diferente em relação à Europa e Estados Unidos, né? Então, basicamente, a Europa e os Estados Unidos investiram muito nos últimos anos em reciclagem, compostagem e aterro sanitário, né? Então, na Europa e nos Estados Unidos não tem lixões, 0%, né, de lixões, e tem aterro sanitário, compostagem, incineração e reciclagem. A Europa, em particular, ela, ela investiu bastante em compostagem também, até por algumas leis que tem no país. Os Estados Unidos tem bastante aterro sanitário, mas também vem investindo bastante em reciclagem. E os dois têm esse perfil da questão de incineração também aplicada. O Brasil, infelizmente, ainda tem muito lixão, tem bastante aterro sanitário, mas
a grande oportunidade para os profissionais que estão aqui nesse webinar é que esses lixões eles precisam virar aterro sanitário, né? Então, tem bastante aterro sanitário para sair no país ainda. Depois eu vou falar os números para vocês. Incineração tem quase, acho que praticamente zero, tem alguns projetos de P&D no Brasil, mas grande porte. O primeiro vai sair aqui em Barueri, em São Paulo, que é a Uri Barueri, que entrou num leilão do governo, né? E eu acho que, daqui, se eu não me engano, em 3 anos deve sair esse projeto. E pouca reciclagem, as pessoas não acreditam, mas o Brasil recicla apenas 3% do resíduo. Compostagem também muito pouco. Então, a gente está nessa realidade e eu acho que a gente vai passar para uma etapa parecida com a etapa americana, e depois, talvez, entrar num perfil de eliminação de aterro sanitário, né, que existe na Europa, vários países que não podem ter aterro sanitário, mas isso vai, a gente precisa primeiro eliminar os lixões, né? Então, aqui é só para vocês terem uma noção por que que o Brasil ainda está nessa etapa, né? Então, o investimento, esse gráfico aqui é gastos per capita, né, reais por habitante na área de resíduos e as cidades aqui embaixo. Então, na média, o Brasil ele gasta R$ 88 por habitante nessa área de resíduos, nessa área geral de gerenciamento de resíduos, né, no Brasil, resíduos sólido urbano, no caso. E a média internacional é de R$ 429. Então, só isso aqui já impede muita coisa para que a gente passe para um perfil americano ou europeu. Então, isso aqui é um entrave. Existe uma cultura, né, no Brasil, não existe cultura, na verdade, de você ter uma taxa de lixo, né, como tem uma taxa de água, de luz. Tem poucas cidades que têm taxa de lixo, então as pessoas não têm noção que custa muito isso. Então, isso é uma cultura que a gente precisa mudar, porque a partir da hora que o brasileiro souber, né, quanto que ele paga pelo lixo, ele vai produzir menos lixo, comprar produtos no supermercado que produzem menos lixo, e isso vira um ciclo vicioso interessante que acontece em outros países. Então, nos outros países, eles investem mais de 5 vezes mais em relação ao Brasil. Então, só para vocês terem uma noção do que aconteceu nos Estados Unidos de 1990 a 2011, 20 anos, eles saíram de 7.600 aterros para 2.000 aterros só. Então, o que aconteceu lá? Eles concentraram os investimentos em grandes aterros e também em logística, né, transbordo e tudo mais. Então, é isso que vai acontecer e que é o que está acontecendo no Brasil, e você ter vários aterros, alguns aterros grandes, e isso é legal porque viabiliza várias tecnologias de aproveitamento, aí você pode fazer o que várias empresas estão chamando de parque ambiental, né? Que inclui reciclagem, inclui geração de energia, inclui biometano, inclui resíduo classe 1, perigoso, autoclave, você consegue viabilizar, diferente de aterro pequeno, que você não consegue viabilizar esse tipo de tecnologia. Aqui no Brasil ainda tem essa classificação de aterro sanitário, aterro controlado e lixão. Na verdade, o aterro controlado é um crime ambiental, né? Então, na minha visão, só existe aterro sanitário e lixão, porque o aterro controlado ele não tem proteção ambiental, geomembrana, né, embaixo, e não tem drenagem. Então, é classificado como um crime ambiental e não tem o que falar, né? Então, o perfil de 2010 a 2019, feito pela ABRELP, Associação Brasileira de Limpeza Pública, ela mostra que mudou muito pouco, né? De 56% para 59% de aterro, 23% de aterro controlado e 19% de lixão. Então, a gente mudou, apesar das políticas públicas aí, existe uma grande dificuldade ainda nesse setor. Aí a Abrelp, ela dividiu também por região do país, então a gente vê uma diferença muito grande entre região sudeste e sul do Brasil e região centro, norte, nordeste e norte, né? Então, aqui nessa região, para os investidores também existe uma grande oportunidade, né, de você explorar ainda esse mercado.
E a Brelp fez uma provocação nesse gráfico aqui, ela colocou quantos anos a gente levaria se a gente ficasse nesse ritmo, né, de eliminação de lixão. A gente, se a gente mantesse esse ritmo de eliminação de lixão, a gente demoraria até 2075 para que a gente consiga eliminar esses lixões no Brasil. É só uma provocação para que, né, tenha incentivo de, de leis e fomentos, né, que façam esse gráfico inclinar um pouco mais para baixo e a gente conseguir eliminar, pelo menos nos próximos 10 anos, aí, 50% dos lixões do Brasil. E só para vocês terem uma ideia, acho que eu trago aqui, tá? Ainda existem mais de 2.500 lixões no Brasil, né? Então tem um grande caminho aí para percorrer. Os aterros sanitários que foram explorados biogás no Brasil, os primeiros foram, como eu falei, as grandes cidades, né, as grandes capitais. Então os primeiros foram na cidade de São Paulo. Esse da esquerda aqui, o aterro Bandeirantes, 2004, eles foram instalados a 20 mega. Depois o outro aterro de São Paulo, que é o São João, 22 megas, e o aterro de Salvador, que foi instalado em 2010, 15 megas. Esses projetos eram muito baseados em crédito de carbono, inclusive, como eram aterros municipais, metade do crédito de carbono, da receita do crédito de carbono pela concessão, né, que era municipal, essa receita foi para as prefeituras, a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura de Salvador. Então, era tudo baseado no crédito de carbono, o que não funciona na situação atual. Esse mapa aqui é interessante para quem quer estudar, né, o biogás, é um mapa da CI Biogás. Se você colocar no Google Biogás Map, você vai achar esse, essa ferramenta. Então, você consegue colocar por região, fazer um filtro, né, por região, por estado, por fonte de substrato, por status operacional, escala de produção e principal uso do biogás. Você consegue fazer todo esse filtro se você quiser. Aí a gente acha aquele número lá de 811 plantas e 2,82 bilhões de metros cúbicos. E se você fizer o filtro aqui de RSU e esgoto, você vai achar lá 87 plantas e uma produção de 2,16. Então, desses 2,82, 2,16 é de RSU. Tem uma grande parte desse volume. Aqui também, aqui de novo, né, esse estudo aqui é de um órgão internacional que foi feito junto com a Brelp. Eles fizeram lá em 2017, mas representa bastante a realidade atual, infelizmente, porque não mudou pouca coisa. Tem, eu acho que 2.700 lixões ainda que prejudicam na verdade é um problema de saúde pública, né? Os lixões, saúde pública, ambiental, social, as pessoas vivem em cima dos lixões, então é um problema que tem que ser atuado de uma forma bem rápida. Aqui, para quem não conhece, lixão simplesmente um terreno, né, uma área que é jogado o resíduo e não tem drenagem, não tem nada. Então, quando fala lixão, não é possível, né? Esquece a questão de explorar o biogás. Então, a gente precisa saber disso. Os aterros sanitários, eles têm critérios de engenharia para evitar a poluição do solo e da água, que são as geomembranas. Tem drenagens, né, para a emissão dos gases. Tem cobertura diária, né, do resíduo, então você cobre todo dia o resíduo e deixa uma frente operacional bem pequena. Isso faz com que tenha aquela condição anaeróbia de pouco oxigênio e comece a surgir o biogás. No lixão não tem essa condição, por isso também que é difícil você explorar o biogás. A camada de cobertura deve apresentar, no caso a cobertura, o solo, né, deve apresentar baixa permeabilidade, uma durabilidade de longo prazo. Tem alguns aterros no Brasil que colocaram geomembrana na superfície também, né? Então, principalmente regiões que chove muito, como Salvador,
Belém, Santos, né, também tem um aterro coberto. Você evita que a água entre no maciço e evita que essa água forme chorume. E camadas de cobertura de argila perdem eficiência ao longo do tempo. Isso aqui é um ponto importante porque não adianta você colocar a camada de solo e esquecer essa camada. Você vai sempre ter que fazer uma manutenção dessa camada para que, se você pretende extrair o biogás. Aqui é um corte, para quem não conhece, de um aterro sanitário. Então, um aterro típico, né? Então, você tem o solo de base. Geralmente, né, depende do órgão ambiental, você tem uma geomembrana de 2 milímetros, mas isso pode variar, pode ser lisa, pode ser texturizada, aí depende do projetista e depende da exigência do órgão ambiental. Você coloca geralmente um geotexto, que é como se fosse uma manta, em cima da geomembrana para fazer uma proteção. E em cima desse contexto aqui, a gente coloca o resíduo. Geralmente são camadas de 5 metros de altura, né? Que forma como se fosse um bolo de noiva. E nessas camadas, você tem as drenagens que representa aqui nesse desenho da direita. Os drenos aqui de gás e de chorume, tanto na forma horizontal como na forma vertical, para que você consiga tirar esse chorume elevado por gravidade, para alguma estação de tratamento, interna ou externa, e o gás ele sobe e você consegue captar. A gravimetria também. Gravimetria são os tipos de resíduos que tem no maciço. Isso funciona também para biodigestores, né? Então, biodigestor você tem que saber o tipo de resíduo que você vai usar no biodigestor. E no aterro sanitário não é diferente. Apesar de variar relativamente pouco no Brasil, tem aterros que recebem muito lodo de ET, tem aterro que recebe algum tipo de resíduo da região, então é bom sempre você fazer um estudo de gravimetria que pode interferir. Tem aterro que recebe muito varrição da cidade também. Mas essa aqui é uma média nacional que foi feita pela Brelp também em 2020, que fala que a média do Brasil é essa, né? Que a gente tem mais ou menos 45% de matéria orgânica, resíduos têxteis, couro e borracha, né? Um pouquinho de 5%. Aí o metal, vidro, plástico, papelão, a gente não. Quer dizer, metal, vidro, plástico a gente não considera na modelagem de biogás. O papel e papelão a gente considera, né, que é 10%. Então, se a gente somar 45 com 10 aqui, já dá quase 60%. E outros aqui que tiver. Então, geralmente tem 60% de matéria orgânica, mas a matéria orgânica que mais gera biogás é a matéria orgânica de alimentos, basicamente, né? Que são esses 45% aqui. Aqui é uma curva meio complexa, né? Mas um gráfico, né? Só que é só para mostrar, quase todos os estudiosos eles usam essa divisão que foi feita por esses dois estudiosos, que eles dividiram em 5 fases, né? A fase um, 2, 3, 4, 5. E basicamente a fase um é na hora que o resíduo chega no aterro sanitário, no biodigestor. A fase 2 ele começa a fase acidogênica, começa a formar as primeiras bactérias. Aí a fase 3 já é a fase metanogênica, que a gente vê o rosinha aqui, que é o metano, crescer de uma forma rápida. E essa fase de um e 2 aqui, ela pode durar de 6 meses a um ano, no caso de aterro, biodigestor é mais rápido. Aí se você entra na fase 3 depois de um ano, por exemplo, e o volume do biogás cresce rapidamente. Você fica nessa fase 3 4 durante de 2 a 5 anos. Depois de 5 anos, cai rapidamente também o volume de biogás e o metano, e começa a entrar o nitrogênio, o oxigênio e tudo mais. Então, os parâmetros que mais influenciam, né, na biodegradação é a composição do resíduo, a umidade do tipo de resíduo,
tamanho das partículas. Então, às vezes, você tem que triturar a partícula para entrar no biodigestor. No caso de aterro sanitário, você tem que fazer a compactação do resíduo de uma forma adequada para que rasgue os sacos e tenha um tamanho ideal também. A idade do resíduo, lógico. Material de cobertura, principalmente aterro sanitário, tem do sul ao norte do país, tem uma variedade enorme de solo, né, tipo de solo no Brasil. Então, tem solo argiloso, tem solo arenoso, tem solo de tudo que é tipo. Isso é um ponto crítico em projeto, que às vezes os consultores avaliam de forma errada. A temperatura, então, no sul do Brasil, a gente tem variação de temperatura de 0 graus para 20 graus no mesmo dia. Isso interfere um pouco na produção do biogás, também biodigestor. Bactérias e compactação dos resíduos, no caso de aterro sanitário, são esses principais pontos que interferem na decomposição. As modelagens, existem várias modelagens, essa aqui é a mais simples que tem, é mais fácil de entender, mas não é a melhor para usar em aterro sanitário. Tem uma modelagem mais completa, que é do IPCC. Essa aqui é de primeira ordem, né, que considera só o, dois parâmetros, basicamente, o L0, que é o potencial de geração de metano, que você coloca um valor, ou você coloca um valor padrão, por exemplo, 100 metros cúbicos por tonelada de resíduo, ou 200 metros cúbicos, e, é, ou você faz a medição no laboratório para chegar nesse valor do seu resíduo. No caso de biodigestor, sempre é bom fazer o teste no laboratório antes. No caso de aterro sanitário, às vezes é difícil de fazer isso em laboratório. Você coloca a média anual de entrada de resíduo, tonelada por ano. O K é outro parâmetro que às vezes é difícil de achar, mas o K a gente já tem várias referências aí no mercado que é a taxa de decaimento, né, em relação, a taxa de geração de metano, mas a taxa de decaimento do resíduo. E existem diferentes Ks para diferentes tipos de resíduo, né? Então, o K é diferente para resíduo de alimentação, para papel, papelão, para resíduo têxtil. Então, as modelagens mais complexas, de segunda ordem ou de terceira ordem, a gente usa um K para cada tipo de resíduo, né? Nessa aqui, ela usa um K só para o volume todo. E o T é anos. Aí, com isso, você acha uma curva parecida com essa aqui, que a gente acha a curva teórica, né? No caso de biodigestor, você consegue captar 100% do biogás gerado lá dentro do biodigestor. Então, você considera essa 100% aqui. No caso de aterro, como o aterro é um biodigestor ineficiente, ou seja, nesse caso aqui, a gente está considerando 75% do biogás, ou seja, 25% está sendo eliminado para a atmosfera sem captar. Esse caso aqui é um caso real, né, que teve um, uma extração pouco aproveitada, então o amarelo aqui foi o que foi extraído, né? Mas, enfim, o que a gente sempre faz em projeto de aterro é tentar pegar um valor aqui médio que considere 10 anos de a gente não, ou seja, a gente não pega o pico, né, de geração da curva, porque é perigoso você trabalhar no pico e você não vai colocar um projeto de milhões de reais, sendo que vai durar aqui só 1 ano, 2 anos. Então, você geralmente considera 10 anos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você poderia considerar 4.000 metros cúbicos por hora, e esse gás de cima ele seria queimado em flare para crédito de carbono. Para vocês terem uma ideia, vou entrar aqui na parte de dimensionamento de rede, mas é interessante saber o que acontece no aterro sanitário, né? No aterro a gente capta o gás de várias formas, né? Ou perfurado com máquinas de perfuração,
geralmente 90% usando o PDR, que a gente chama, que é o dreno vertical, que é o poço de Ranzini, e existem vários tipos de poço vertical, com tubo de concreto, com tubo de PAD, com telas de aço, com telas mais finas, vários tipos de cabeçote. A concepção geral da extração de biogás de aterro é que você, diferente de um aterro, que nem esse dreno aqui que está pegando fogo, que é uma saída passiva do gás, você consegue colocar, quando você extrai o gás, você puxa com pressão negativa, né? Como se fosse um aspirador, e você consegue ter uma área de influência. Nesse caso aqui, você está extraindo biogás, nesse caso aqui não. Então, a área de influência em volta daquele poço é maior quando você puxa o gás. O dimensionamento da rede ele fica nesse. É um exemplo, né, de aspecto visto por cima do projeto. Esse projeto é bem grande, mas a usina geralmente ela fica no meio e você leva uma série de tubulações de vários diâmetros nesse maciço do aterro. O que a gente faz é sempre garantir que o aspirador que vai aspirar o gás ele consiga atingir a pressão negativa no poço mais distante do aterro, né? Então, o poço mais distante ele tem sempre que ter uma pressão. E com base nisso, a gente faz toda a, a perda de carga do projeto. Isso aqui é a alma do negócio, né? Você dimensionar bem essa rede de gás, porque projetos mal dimensionados não conseguem extrair o biogás às vezes das áreas mais interessantes do aterro. Outro ponto importante é a questão da perda de carga, o que a gente sempre tenta fazer, geralmente, às vezes é muito difícil de fazer esse método, mas a gente sempre tenta fazer com que o fluxo do biogás ele seja o mesmo fluxo do condensado, que é o líquido que fica dentro do tubo. Então, na rede de gás de aterro, a gente tem uma grande dificuldade de gerenciar o líquido que fica dentro do tubo, que é um líquido natural do biogás. O biogás ele é 100% saturado de umidade. Então, todo o dimensionamento da rede ele é baseado para que esse condensado caia ou na drenagem do aterro e é tratado junto com o chorume, ou ele vá para a usina e ele é captado na usina e é bombeado para o aterro de volta. Então, se você não prestar atenção, a sua rede fica com vários pontos baixos e nesses pontos baixos você não consegue extrair o gás porque o líquido ele impede a passagem do gás. Então, esse é um ponto primordial. E quando você faz com que o gás ele vá na mesma direção do condensado, você tem um pouco menos de problema, tanto de gerenciamento condensado como de perda de carga do fluxo. A gente considera no dimensionamento todos as partes, né, da rede de gás, ou seja, cotovelo, curva, junção, segmentos. A gente numera, né, quantos de cada que vai ser instalado e a gente considera na perda de carga. Aí tem vários tipos de aspecto de você fazer o controle. Um dos equipamentos que é interessante você fazer o controle é o que a gente chama de manifold ou coletor, que basicamente são centrais que centralizam, né, vários postos e que o operador ele possa andar, né, com o analisador de gás na mão e fazer todo o controle de cada poço de uma forma mais confortável e rápida também. Agora, existem projetos que não fazem manifold, né, que fazem direto na linha principal. Isso é uma opção do projetista. Existem vantagens e desvantagens de cada metodologia. E o aspecto geral de um aterro, né, aqui é um desenho bem simplificado. Então, aqui na parte de cima do platô tem os poços, né, que são os rosa, a parte rosa.
O manifold, geralmente, a gente coloca na parte de baixo para que o condensado ele caia, né, para baixo e vá em direção ao biogás. E essa, a gente chama de, essa linha vermelha a gente chama de header, que é um tubo com um diâmetro maior, e a linha amarela é um tubo com diâmetro menor, que a gente colocou de exemplo 110. E tem os headers, os headers não, as linhas fixas e as linhas móveis, né? As móveis por quê? Porque existe mais uma dificuldade em aterro que é a frente de descarga, né? Então a frente, ela está sempre passando caminhão, ela está sempre movimentando de local, né? Então a gente tem que ter postos provisórios. E a gente faz esse desenho bonitinho aqui, né? Igual esse aqui. Só que lá na realidade, no aterro sanitário, a gente vê né, na real, lá na realidade, um aspecto bem diferente. Aqui é um exemplo, que o manifold está aqui embaixo e as linhas para captar o biogás, as linhas secundárias, né, de menor diâmetro, estão todas aqui tentando passar por baixo da pista, que geralmente passa caminhão, então o aspecto fica bem diferente. E as dificuldades que a gente tem maior aí em aterro é o que eu falei de gerenciar o condensado. A gente, a gente consegue resolver com cavaletes, principalmente no platô do aterro, na parte lá de cima, que é onde tem geralmente o maior volume de biogás, então a gente tem que cuidar bem. E esse platô ele está sempre movimentando com recalque também, que é outro ponto importante, estabilidade do aterro. O aterro ele é um organismo vivo, né? Então ele vai movimentando todo dia e a gente tem que ficar trabalhando todo dia para que esses cavaletes fiquem de uma forma ideal. E a gente tem, às vezes, fogo espontâneo no dreno. O metano a gente sabe, aqueles metano de mangue, né, de locais de pântano, a gente sabe que tem combustão espontânea. Às vezes o fogo aparece do nada. E a gente tem o recalque, que é essa foto da direita aqui, que a gente coloca os tubos de uma forma bem ideal, só que depois o aterro ele recalque e você tem que ir lá com a equipe de manutenção e fazer todo o trabalho de novo. Então é um trabalho recorrente que tem que ter uma equipe robusta para que capte biogás, principalmente nessa questão do biometano. Então tem vários problemas que a gente vê, chorume em poço, né? Dentro de poço, às vezes a gente tem que bombear, o chorume impede a passagem do gás, o aterro ele quebra os tubos se você não colocar um flexível. Tem aterro que tem muita fuga de biogás, né, quando tem solo ruim. E tem essas drenagens entupidas aqui da direita que às vezes formam pelo enxofre. O enxofre vai acumulando no dreno ou o próprio resíduo que entra nos tubos e tem que fazer uma reforma do dreno. Então tem vários desafios aí diários que a gente encontra nesse tipo de projeto. E vou mudar um pouquinho agora, partindo para o final, né, as tecnologias que existem hoje. Então, o biogás, né, o metano que é contido no biogás, e geralmente é 50%, 60% de metano, ele é um combustível, um elemento bem versátil. Então, você consegue substituir praticamente qualquer tipo de combustível com o uso do metano. Então, você consegue fazer eletricidade, substituir carvão, petróleo, óleo combustível, madeira, gás natural e produtos metilados. Então, ele tem uma equivalência bem interessante com qualquer tipo de combustível. O processo básico de um aproveitamento energético do biogás é o que está aqui, né? É o sistema de coleta, coleta, né, drenagem, como se você tivesse um aterro aqui. Transporte são os tubos. No caso de biodigestor, isso é pouco representativo, mas tem. Aí tem o sistema de sucção. No caso de aterro é bastante importante. Biodigestor tem, mas não é tão crítico, né? E tem o uso final, que você pode usar para vários tipos de tecnologia, como eu vou mostrar aqui. E você tem sempre
importante você ter um sistema de queima que é um sistema de segurança, né? Então, se o seu biometano, a sua geração de energia elétrica parar de funcionar, você tem que ter uma queima desse biogás em flare, que a gente chama de flare ou queimador, para que tenha uma válvula de segurança. Então, basicamente, quando você tem, né, resíduo sólido urbano, você pode usar de várias formas. Pode incinerar, pode gasificar. No caso aqui, a gente está seguindo o processo aqui mais realista no Brasil, né, que tem mais no Brasil, que é o aterro sanitário e o biodigestor. No caso do aterro sanitário, metano, CO2, e no caso do biodigestor, metano, CO2 e outros componentes. Os tipos de tecnologia que a gente tem hoje, principais, né, com biogás, tanto de aterro quanto outros tipos de resíduos. Queima em flare, hoje tem pouco, mas tinha muito. Venda direta de gás, energia elétrica e o biometano, né, que a gente chama de gás natural ou gás veicular aqui. Esse tipo de tecnologia era bastante usada porque o crédito de carbono tinha um valor muito alto e o CAPEX, o investimento era baixo, né? Mas, como eu falei, a gente tem sempre que ter o flare para segurança, principalmente em aterro sanitário, que quando a usina fica desligada há muito tempo, o aterro ele pode desmoronar. Então, aqui é um exemplo lá de Paulínia, né? Do aterro de Paulínia hoje da Horizon. Aqui é um exemplo para quem quiser, depois eu vou mandar essa apresentação para quem quiser acessar um link de um projeto de crédito de carbono. Tem o uso do gás como biometano, né? Que é a usina de Fortaleza, que é uma das maiores, se não a maior do Brasil hoje. Aqui são os dados dessa usina, né, que faz a venda para a Cegás. Então, a localização do Ceará teve início em 2017. Por que foi 2017? Porque tem a regulação da ANP, né, que permitiu a equivalência do biometano com gás natural. Então, a maioria das usinas hoje são a partir de 2015 e 2017. 2015 para resíduo agrossilvopastoril e 2017 para resíduo sólido urbano e estação de tratamento de esgoto. Então foram as duas regulações aí da parte da ANP para que possa fazer injeção na rede. Desculpa, o investimento aqui, capacidade de 92 mil, com ampliação para 180 mil metros cúbicos por dia de biometano. E lá recebe 4 toneladas por dia. Acho que tem gente levantando a mão, mas a gente vai abrir um tempinho aí no final para perguntas. Tá? Outra tecnologia bem usada no Brasil, acho que bastante gente conhece, é a geração de energia. Então, hoje, a gente tem usinas no Mercado Livre, usinas em geração distribuída, usinas off-grid, a gente tem motores importados da Áustria, motores americanos, motores brasileiros, tem diversas opções na parte de geração de energia elétrica. E a ANEEL é um sistema, né, bem regulado que funciona bem. Então o risco é baixo, mas hoje a receita não está muito interessante. No caso de geração de energia elétrica, a gente tem basicamente esse processo aqui, né? Então o gás ele vem do aterro sanitário, ele passa por um sistema de trocador de calor junto com o chiller, ou seja, retira toda a umidade do gás, porque essa umidade prejudica o motogerador, ciclo Otto. E esse gás o tratamento desse processo é bem simples, né? Simplesmente se retira a umidade do gás, só isso. Então, o gás ele sai do aterro com 50% de metano, por exemplo, e ele entra no motogerador com 50% de metano. Não se mexe o poder calorífico.
E o soprador, que é o 3 aqui, ele tem a função de puxar o gás do aterro, né? Como se fosse um aspirador e soprar para a máquina, para motogerador, mas também pressões muito baixas, né? Pressões de milibar. Então ele puxa, por exemplo, a menos 100 milibar e sopra a 130 milibar positivo para a máquina. E dessa máquina a gente tem a geração de energia, que é injetada na rede. E precisa ter sempre o 6 aqui, que é o flare, que é a válvula de segurança do projeto. Aí existem vários projetos no mundo e agora no Brasil de que a gente chama de biometano, né, o gás natural lá fora é gás natural renovável, GNR, que pode ser usado tanto em frotas, né, substituição de diesel, quanto em compressão, né, em caminhões, para que leve para indústrias ou clientes específicos. Nesse caso aqui não tem injeção na rede, né? Ou pode ser usado também em alguns projetos. O Brasil, um dos primeiros projetos foi esse aqui de 2014, não tinha regulação da ANP, e de primeiro momento essa empresa ela colocou em caminhões e vendeu em clientes específicos, como não tinha regulação. Depois, se eu não me engano, eles agora estão planejando para fazer injeção na rede. E existem outras tecnologias aí no mercado pouco usadas, mas tem aterros sanitários que usam o biogás para evaporar o chorume, né? O chorume é um custo significativo do aterro. Então, alguns casos específicos isso funciona, outros não. E aqui eu encerro, né, até para a gente fechar em um tempo não muito longo e abrindo para perguntas, mas eu coloco algumas oportunidades aí na área de biogás. É, Crédito de carbono é um assunto que está bem em alta, né? O mercado regulado do Brasil está se formando. E o pessoal pergunta, né? O mercado regulado, o mercado voluntário. Na verdade, todos os países que têm mercado regulado, os dois funcionam, né? O voluntário e o regulado. E o mercado regulado ele ajuda a incentivar o mercado voluntário. O regulado basicamente pega os grandes setores da economia, como energia, mineração, petróleo e tudo mais. Então, eles regulam esse mercado, que são os maiores emissores, né, do país, geralmente, e eles regulam e colocam o que a gente chama de cap and trade, né? São volumes que eles são obrigados a comprar. Por isso que o mercado, por exemplo, europeu, ele tem um valor muito alto de crédito de carbono lá interno, de mais de 100 euros a tonelada, porque tem uma escassez de crédito e eles são obrigados a comprar. Mesma coisa o RenovaBio do Brasil, que é como se fosse um mercado regulado na área de combustível e que as grandes distribuidoras de combustível eles são obrigados a comprar. Por isso que o CBio está com valor de mais de R$ 100 por CBio, porque tem poucos projetos que geram, né, o CBio. Basicamente são as usinas de etanol e os projetos de biometano, tem poucos. Então tende a ficar maior, mas é um mercado que incentiva o voluntário. E o voluntário é o mercado que a gente conhece lá desde 2003, 2004, que começou lá com a ONU, né? Que é o MDL, não chama mais MDL, tá se decidindo o que vai fazer lá, tá? A gente chama no limbo, né? E as outras plataformas mais conhecidas, como a Verra, a Gold Standard, tem uma que chama GCC, e tem outras também. Outras oportunidades que estão surgindo são startups, várias startups que vendem no varejo crédito de carbono. Então, a grande vantagem é que você consegue vender pouco por valor maior, né? Então, teve startup que eu participei que tokenizou crédito de carbono, teve um pouco de sucesso, outras não tiveram muito sucesso, usaram blockchain, enfim, tem várias oportunidades que o gerador de crédito de carbono ele pode usar essas plataformas para vender o seu crédito de carbono. O RenovaBio eu já falei, né, é um mercado regulado na área de combustível do Brasil. O Instituto Totum tem o iREC e o GasREC, que é novo agora.
No caso, o IREC é só para geração de energia no Mercado Livre e geração distribuída, e o Gás REC é o ativo ambiental novo na área de biometano. Tem oportunidade de REID. REID são os benefícios do governo de isenção de imposto para importação de máquinas. Então, o REID começou lá com biogás no Mercado Livre. As máquinas, né, tinham isenção. E agora tem isenção para GD e também parece que está sendo feito para biometano. E eu estou vendo um movimento grande aí de empresas americanas, empresas de fora que trazem a purificação do biometano. Elas estão procurando constantemente parceiros no Brasil para que façam a tropicalização da tecnologia no Brasil. No caso do biometano, é mais fácil, né? Porque as máquinas de geração de energia, elas são feitas em grande escala aqui fora do Brasil, né? Como a Jenbacher, Caterpillar. Então, é difícil viabilizar máquinas aqui no Brasil. Agora, o biometano ele é um processo como se fosse uma refinaria. Então, aqui no Brasil tem vários fornecedores desse tipo de tecnologia, né? De PSA, de tanques, e não tem grandes segredos, né? É uma tecnologia que já é estabelecida no mundo inteiro. Então, eu acho que nos próximos anos, os projetos pequenos de biogás, eles vão viabilizar também com biometano. E energia elétrica tem algumas empresas no Brasil também colocando motogeradores brasileiros um pouco menores para que fique viável também o investimento e o OPEX de projetos pequenos. Então é isso, pessoal. Fica aí meu contato. Agradeço novamente aí o convite da Nortene. Essa apresentação pode ser disponibilizada para todos. Fico disponível aí no meu telefone para quem quiser conversar depois do webinar. Legal, Thiago, sensacional. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou Roberta, gerente de marketing do Grupo Nortene. Vou fazer aqui o encerramento com o Thiago, tá? Thiago, muito bom, o conteúdo riquíssimo, sensacional. Acho que vai agregar bastante, né? Temos muitas perguntas, sala estava lotada, então a gente vai Deixa ter eu que dar uma escolher olhada algum, aqui. senão a gente vai ficar aqui até 9 horas. Mas muito bom, muito obrigada. Então vamos lá, quer que eu leia para você algumas perguntas? Ó, eu tenho uma aqui do Ricardo Aonde que eu Cortez. entro? Eu entro nessa Q&A aqui? Ou Eu na... posso, eu posso ir lendo para você, se você quiser. Deixa eu ver se eu acho aqui. A primeira que eu vi aqui é metodologia, né? Adotada. Isso. Então, a pergunta do Ó, Júlio César, né? Do isso. Acre, né? Metodologia adotada para apresentar possível ano para acerramento de lixões. Então, o Júlio, a, a BLP, que é a Associação Brasileira de Limpeza Pública, e a ABRELP, que é uma associação semelhante, só que um pouco maior, ela tem sempre relatórios nesse sentido, né, de fazer o panorama geral de resíduo sólido urbano no Brasil, quantos lixões. Todo ano eles lançam um relatório desse panorama que geralmente tem essa informação de encerramento dos lixões, tem as listas dos aterros. Você pode, de repente, procurar algum diretor dessa associação para pegar informação. Mas se você tiver dificuldade, também me procure que eu tento te ajudar. Ó, tem uma outra aqui também, da Rayana Souto. Boa noite. Tenho interesse em entender como podemos otimizar a eficiência máxima na extração de biogás de aterros sanitários, visando aprimorar a curva teórica apresentada. Essa é uma ótima pergunta da Rayana, porque Sim. é a pergunta que é sempre feita quando a gente faz a modelagem, né, do biogás. Nessas modelagens que eu mostrei, a gente sempre, se a gente não tem a eficiência de captação, a gente coloca um valor empírico, né? Então, por exemplo, a gente coloca 75% de eficiência, mas na verdade a gente não sabe se é 75, se é 65 ou se é 85, né? Então, 10% para baixo ou para cima faz muita diferença num CAPEX de um projeto grande desse. O que a gente está trazendo
para o Brasil, a gente está fazendo alguns pilotos no Brasil, um drone, é um drone que faz uma leitura da superfície do aterro, e ele consegue ter uma tecnologia alemã, que consegue medir a exata saída de biogás na superfície do aterro. Então, isso está sendo implementado agora. Aí, se você quiser conversar depois, me procure. E com esse número, né, de volume de biogás de emissão fugitiva, que a gente chama, a gente consegue saber exatamente qual que é a eficiência de captação do seu aterro. Isso é bastante importante para que os investidores coloquem na modelagem para que o CAPEX, né, e o OPEX também, porque o OPEX vai interferir um pouquinho do seu projeto, seja mais assertivo. Ó, tem mais uma aqui do Valdir Silva, sobre o dimensionamento da rede de captação do biogás. Qual a pressão deve chegar no último ponto? Então, a pressão ele depende do tamanho do aterro. Vou dar um exemplo, né? Aterro pequeno, por exemplo, que recebe 500 toneladas por dia. Ele é um aterro que tem 40 poços, 30, 40 poços de captação. Então, você não precisa tanta pressão para puxar esse gás. Do outro lado, você tem o seu projeto, né? Aí depende do tipo de motor que você está usando, também se é para geração de energia ou biometano. Geralmente, motores de geração de energia elétrica, ciclo Otto, eles recebem a 100 milibar, 130 milibar, já consegue atender. E projetos de biometano, daí vai depender muito da tecnologia implementada. Então, e até é difícil de falar. Certo. E temos aqui uma última, que é até o complemento do Júlio César. Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre. Não, desculpa, esse é ele, né? Tiago, atualmente os custos da implantação desses projetos estão estimados em quantos dólares por habitante? A gente geralmente não faz a relação por habitante. A gente faz por exemplo, megawatt, né? Para geração de energia elétrica em aterro sanitário está variando de 5 a 6 milhões de reais o megawatt. E em projetos de biometano, a gente faz, também está variando bastante, depende da tecnologia. O problema do biometano é o oxigênio do projeto, né? Se o projeto tem muito oxigênio, encarece bastante, praticamente dobra o CAPEX. No caso de biodigestor, não é um problema, né? Porque o biodigestor ele consegue ser hermético, né? E não ter oxigênio. Agora, de aterro sanitário vai variar bastante, mas ele tá sendo quase que o dobro do CAPEX em relação à geração de energia elétrica, só que você consegue vender, né, esse biometano, valorizar a molécula do biometano também de uma forma mais rentável do que a geração de energia elétrica. Então, uma coisa, às vezes, o CAPEX é maior, mas você compensa com a receita maior também. Certo. Temos uma última aqui escolhida. Tiago, sobre emissões fugitivas de biogás. Há uma empresa, Eurofins Sicops, que trabalha com drones de investigação sobre as emissões fugitivas. Você tem informações sobre a eficiência deste tipo de prospecção? Então, é o Ricardo, né? O Ricardo, obrigado pela pergunta. Isso, É, português. a gente está fazendo alguns pilotos, né, com essa empresa. Essa empresa é a empresa alemã que está tentando entender o mercado brasileiro. Eles já fizeram em alguns projetos nos Estados Unidos, mas lá a realidade é muito diferente, porque os aterros são diferentes, a matéria orgânica é diferente, o tipo de solo é diferente. Então, eu prefiro esperar o resultado desses projetos. Tem 2 projetos pilotos que eles estão fazendo e eu estou acompanhando junto com eles para que a gente consiga dar uma resposta mais assertiva desse tipo. Mas eu acredito bastante nessa tecnologia. Eu já participei de estudos, né, no Brasil que a gente fez de forma mais trabalhosa, né? A gente colocou aquelas placas de fluxo
no aterro sanitário, são placas de 1 metro por 1 metro. A gente coloca 50 placas na superfície do aterro, mede a emissão de cada placa. Isso demora um mês, às vezes. E a gente consegue tirar o valor de metro cúbico por metro quadrado da superfície do aterro. Só que é um método que demora para fazer a coleta, para fazer a instalação 1 mês, depois mais. Enfim, demora a média de 3 meses, 4 meses para sair o resultado. Esse resultado do drone a gente espera que saia em 15 dias, né? E que resolva bastante essa questão da dúvida da eficiência da captação do biogás de aterro. Certo. As outras a gente vai respondendo ao longo da semana, né, que são muitas Ok. perguntas, certo? Uhum. Eu vou deixar, inclusive, aqui o contato aqui da Nortene para vocês. Está aparecendo aí na tela? Tem o Contato da Nortene, né? Isso, esse é o da Nortene. Uhum. Para quem quiser entrar em contato com a gente, tem um QR Code e o Uhum. celular embaixo. Para qualquer Ok. dúvida, pergunta, tá bom? A gente fica à disposição e fiquem ligados, porque em breve teremos novos encontros com novos assuntos, tá? E assuntos riquíssimos, né, o Thiago? Muita. Sim. Tem muita coisa para falar, o assunto é vasto. O assunto do crédito de carbono, por exemplo, é um tópico que daria para falar 1 hora somente sobre crédito de carbono, né? Mas se vocês Ah, quiserem, a gente pode fazer um webinar específico para crédito de carbono depois. Mas eu vamos sim, com agradeço e certeza. obrigado a todo mundo que participou. Tem alguns amigos aí que eu já vi que fizeram perguntas, estão aí vendo o webinar. E um abraço a todos. Sim, obrigada, pessoal. Boa noite, obrigada a todos pela disponibilidade e fiquem ligados nas redes sociais, em breve, mais novidades. Tchau, tchau, Thiago. Obrigado, Obrigada. Roberto. Abração. Tchau, tchau.